Mandarabassororo mandorabadayabash Recatoro conto yebadarabassororo mandorabas. O Espírito Santo de Deus me mostra novos territórios. Tem novos territórios chegando. Eu vejo muitas pessoas de um lado para o outro. Ei, saia do lugar de comodismo, porque você não sabe quanto tempo você vai ficar aí. O Senhor vai começar a enviar. E não é por causa da igreja, é por causa do reino dele. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, ou em outras traduções, unanimemente. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. Ei, diga para alguém do seu lado: todos foram cheios. Você vai ser cheio, a sua casa vai ser cheia, os seus filhos vão ser cheios, a sua família vai ser cheia. A sua célula vai ser cheia, os seus discípulos vão ser cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pastores e medos e elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus,
sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pode se assentar, tome o seu lugar, aplauda ao Senhor Jesus, glorifique o nome dEle, dá um glória aí. Aleluia. Nós estamos vivendo dias poderosos, amém? Ontem o Espírito Santo de Deus começou a nos revelar acerca da unidade, de estarmos concordantemente através da palavra de Cristo Jesus, entendendo aquilo que o Senhor trouxe para a igreja na raiz da sua palavra, amém? Aleluia. E o Espírito Santo de Deus me entregou um tema para essa palavra, e o tema é o poder da unidade. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Existe um poder que vem dos céus, através do Espírito Santo de Deus, através da unção do próprio Deus, que toma as nossas vidas como nós estamos em unidade, quando nós realmente somos o que fomos chamados para ser, o corpo de Cristo na terra. E o Espírito Santo está trazendo toda a igreja, reunindo nesse tempo, para trazer essa unidade no Espírito, não só no corpo, mas todos vivendo o mesmo propósito, estando concordantemente, como foi aqui em Atos 2. A primeira palavra, o primeiro versículo que nós lemos é esse. Eles estavam ali, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam concordantemente no mesmo lugar. O que significa isso, pastor? Eles estavam na mesma intenção. Que intenção é essa? Eles estavam esperando e clamando pelo Espírito Santo de Deus. Eles estavam em obediência àquilo que Yeshua determinou a eles: permanecei, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que para eu viver a unidade do Espírito, eu preciso estar em um só com a minha igreja, em um só com o corpo de Cristo, em um só com a minha liderança, em um só com os meus pastores, em um só com os meus irmãos. Você está entendendo? É o mesmo pensamento, ligados no mesmo propósito, na vontade de Cristo Jesus. Porque quando isso acontece, aí sim a palavra vai nos dizer que veio de repente como um vento veemente e impetuoso e encheu aquele lugar. Deus está preparando a igreja, preparando o corpo, trazendo a unidade no Espírito, para que nós venhamos manifestar o poder da unidade aonde quer que nós estejamos. Entenda isso. Esse é um tempo de alinhamento, alinhamento de intenções do coração, alinhamento de propósito, alinhamento das vontades, trazendo as vontades de Deus para o nosso tempo, para a nossa vida, porque algo grande está sendo gerado, acontecendo no mundo espiritual, e queira você fazer parte disso, queira você ser daqueles que vão viver aquilo que a palavra está nos revelando nesse tempo. Aleluia. Então a primeira coisa é entender que nós temos que estar em concordância, concordantemente. Mateus capítulo 18, versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito
por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aleluia. A palavra fala onde estiver um. Diga para alguém do seu lado, não. 2 ou 3. Aleluia. Tem muitas pessoas buscando por ajuntamentos, por multidões, mas basta 2 ou 3 reunidos em concordância, unidos no Espírito, e Ele ali estará. E quando Ele está, algo diferente tem que acontecer. Ei, quando Ele está, pessoas são curadas, cegos voltam a enxergar. Quando Ele está, se tiver alguém morto, Ele volta à vida. Quando Ele está, milagres acontecem, pessoas são transformadas, há conversão, há libertação, cativos são libertos, demônios vão embora. Basta 2 ou 3 na unidade do Espírito, no mesmo Espírito, buscando a mesma essência, a mesma coisa, a presença do Espírito Santo de Deus, o reino de Deus. Deus está nos despertando para estarmos em unidade. Ei, IAP, como uma só igreja, com um só corpo, com um só cabeça, com um só Senhor, um só Salvador, um só Espírito. Quando dois, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Segura aqui. É necessário entender isso nesse tempo de conferência, que cada um, ele tem a sua função. Cada um tem a sua função no reino, cada um tem a sua função na igreja, cada um tem a sua função no corpo eclesiástico, mas nenhuma é melhor do que a outra. Aleluia. Porque todas são para servir somente um: Cristo Jesus, o dono, o noivo, o cabeça. Eu preciso entender isso. Eu faço parte de algo poderoso, de algo grande que está acontecendo, chamada Igreja de Cristo Jesus, o corpo dele aqui na terra. E eu tenho importância no corpo. Ei, irmão, se você bater o dedinho no pé na quina do sofá, todo o seu corpo sofre por isso. Sim ou não? Mas é só o dedinho, é só a unha que quebra na carne, mas tem a sua função, a sua devida importância no corpo. Você está entendendo? Só que da mesma maneira que tem a sua função, a sua devida importância, é muito importante para o corpo. Não pode andar desligado do corpo. Na onde você está ligado nesse tempo? É na igreja? É em Cristo? É na IAP? É no YouTube? Na onde você está ligado nesse tempo? É nas suas vontades? É nos seus desejos? É nos seus planos e projetos? Sem a direção de Deus, na onde você está ligado? Vira para alguém que está do seu lado e fala: chegou o tempo de estar totalmente ligado no corpo. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor.
você na sua casa, sem estar ligado no corpo de Cristo, sem estar na igreja, você não é igreja. Entenda isso. Você longe da igreja, adorando a Deus lá na sua casa, cultuando na sua casa, se você não estiver no partir do pão, se você não estiver na mesa da comunhão, como foi falado, se você não estiver ligado à igreja, você não é igreja. Você pode ter um dedo decapitado, uma unha que se perdeu, mas você não é corpo. O corpo tem que estar ligado na igreja. O corpo tem que estar ligado na videira. O corpo tem que estar ligado àquilo que o reino de Deus está fazendo através dos ministérios, através da igreja de Cristo Jesus. É necessário entender a nossa função. Entender que se eu fui chamado para isso, eu vou entregar o meu melhor nisso que eu estou fazendo. Quer seja limpar, quer seja louvar, quer seja arrumar a cadeira, quer seja só levar uma parte da comunhão para a célula. Eu vou entregar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, porque eu faço parte de algo grande que o Senhor está fazendo, algo poderoso que está acontecendo. Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É Deus quem coloca, é Deus quem faz. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Sabe uma coisa que me incomoda nesse tempo? Nós estamos diante de uma geração de desonra, irmão. Nós estamos diante de uma geração, diga assim, aqui não, pastor, em nome de Jesus. Mas nós estamos diante de uma geração de desonra. Uma geração que não sabe nem honrar os seus pais, que moram com o filho, que criaram, que cuidaram. Quanto mais honrar os membros do corpo. Ei, quem caminha de honra vive em honra. Quem caminha em honra vive o sobrenatural de Deus. Nós precisamos entender isso, não importa o quão pareça insignificante ou pequeno aquilo que alguém faz. Se ela está entregando o seu melhor a Deus, irmão, que coisa poderosa que ela está fazendo nesse tempo. Diga para alguém, chegou o tempo de honrar. E a honra não é só com suas palavras. Fala, a honra é com as suas atitudes. Nós estamos falando do corpo. Entenda isso. Quem você tem honrado? As pessoas vão falar, eu tenho honrado a Deus. Só que se você não honra o seu irmão que você vê, como você vai dizer que está honrando a Deus que você não vê? Você está entendendo? Nós vamos nos aprofundar para que você entenda aquilo que o Espírito Santo está trazendo para nós nesse tempo. Para viver realmente essa unidade no Espírito, para viver aquilo que a unidade traz, que é a manifestação da glória e do poder de Deus nas nossas vidas. Ei, Atos 2 está para acontecer nos nossos dias. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso,
Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Há uma igreja aí fora, nesse tempo, que se vê alguém caindo, ela faz igual sacerdote, igual levita. Eu estou ocupado, eu não posso parar, eu preciso continuar, deixa ele caído aí. Não, eu nem vou me aproximar disso, eu não vou me contaminar, eu vou me sujar. Nós estamos diante de uma igreja lá fora que é assim, irmão, que está vivendo assim, que não se compadece, que não ora pelo outro, pelo irmão que você está vendo que está com necessidade, que não ora pelo irmão de célula, que não ora pela outra célula, que não ora pelos pastores, que não ora pelos seus irmãos. Você está entendendo? Só que, ei, se alguém está mal no corpo, o corpo inteiro está mal. Chegou o tempo de começarmos a orar um pelos outros. Chegou o tempo de orar pelas células uns dos outros. Chegou o tempo de orar pelos irmãos de célula. Chegou o tempo de orar pela liderança, pelos pastores, pela tua casa, pelos teus filhos. Chegou o tempo de viver isso verdadeiramente, não só falado. Você está entendendo? E algo que vem acontecendo, as pessoas até às vezes conseguem se compadecer, chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, aí é pedir demais, pastor. Algo que é engraçado, vou dar um exemplo, porque eu sou pastor, sim ou não? Pastor, quando ele anda de a pé, com um sapato furado, as pessoas olham e falam, alguma coisa está errada. Ele ora, ele busca a Deus, ele está na igreja e nada acontece, a vida dele material está travada. Esse pastor está fazendo alguma coisa de errado, porque ele não prospera. Eu não vou nem para essa igreja, pastor pobre, sai fora. Só que quando o pastor ele começa a prosperar, sabe o que acontece? O pastor está roubando, está pegando dinheiro da igreja. Você está entendendo? As pessoas não conseguem se alegrar com os que se alegram. Diga para alguém do seu lado, eu vou te ver prosperar de uma forma sobrenatural nesse tempo. E eu vou me alegrar por isso. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Diga assim, não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Você tem que entender isso. Tem todos o dom de cura? Não. Falam todos diversas línguas? Também não. Interpretam todos? Não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Nós somos uma igreja que caminha no reino de Deus, nos 5 ministérios, amém? Sim ou não?
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E é necessário que, para que haja a unidade, cada um entenda a sua posição, cada um entenda a sua função, cada um entenda o seu lugar. Porque se uma igreja tiver só apóstolos, como seria a igreja só com apóstolos? Quem iria consolidar? Quem iria evangelizar? Como seria? Se tivesse uma igreja só de profeta, como que seria? Não dá, irmão. Só gente profetizando e às vezes um olhando para o outro, estranhando. Tem alguma coisa aí. Estou vendo algo de errado, né? Uma loucura. Pastora Jennifer que o diga. Imagina uma igreja cheia de Edgar. É loucura, irmão. Profeta às vezes é algo estranho, sim ou não? Irmão, tem tempo que o profeta entra na caverna e não quer estar perto de ninguém, falar com ninguém. É uma doideira. Então imagine uma igreja só assim. Ia dar problema, irmão. Você está entendendo? Só evangelista na igreja. A igreja sanfona. As pessoas vão, entram e vão embora. Vai embora. Ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Porque não tem pastor para cuidar, para tirar os carrapatos, para colocar o azeite lá no vidro, tirar a lacusta. Sim ou não? Você está entendendo? Diga para alguém que está do seu lado, cada um tem a sua função. E uma função não é melhor do que a outra. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Continuando em Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Nós estamos em uma conferência, amém? O Senhor ainda está nos conferindo, nos ajustando, nos ensinando, nos endireitando. Verso 1 vai dizer: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podes, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Isso é muito poderoso.
E é o que o Senhor está nos trazendo através dessa conferência. Não é eu sou da IAP Sede, eu sou da IAP Vila Matilde, eu sou da IAP Taquera, eu sou da IAP Palanque, eu sou da IAP Cajamar, não. Eu sou da IAP. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo não, Apolo. Mas pode ser Paulo, apelido carinhoso, Paulo. Você está entendendo? Paulo disse: ei, eu não pude falar com vocês como espirituais, porque eram carnais. Mas chegou o tempo de viver a unidade do Espírito. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu fazia como menino. Mas agora, que eu se tornei homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Eu deixei as comparações para trás. Eu deixei de ficar falando: a minha igreja é melhor, a minha célula é melhor, o meu pastor é isso, o meu apóstolo é aquilo. Não, eu deixei as coisas de menino. Eu não sou mais carnal. Eu me posiciono como um homem, uma mulher de Deus espiritual. Eu sou IAP porque a IAP é de Cristo. Não é a placa, mas é Cristo o cabeça. Senhor, o Espírito Santo de Deus nos trouxe para esse lugar para que nós venhamos entender isso. Diga por quê, pastor? Porque está vindo um crescimento. Está vindo um crescimento único, nunca visto antes. Esse lugar já ficou pequeno para aquilo que Deus vai fazer. Se prepare, porque nós estamos num tempo de crescimento. A partir dessa conferência, o Deus que dá o crescimento, Ele vai tomar por completo todas as IAPs como um só corpo, em unidade do Espírito. E as igrejas vão ficar pequenas para aquilo que Deus vai fazer. O poder foi tão grande que eu quase fui agora. Entenda isso. Pensa no anjo forte. Foi o que me segurou agora. Chegou o tempo de crescer. Diga para alguém do seu lado: mas para crescer, eu preciso parar de comparação. Para crescer, eu preciso parar de achar que eu sou tadinho, que eu sou coitado, que eu estou numa igreja coitada. Não! Para crescer, eu preciso parar de achar que eu sou injustiçado. Você tem que entender isso. Não é mais tempo de ser carnal. Não é mais tempo de ser menino. É tempo de aprender através da palavra. É tempo de mergulhar em Cristo Jesus. É tempo de se posicionar no corpo. É tempo de fazer parte da unidade que Cristo Jesus está fazendo. Você faz parte de um exército que está se levantando. Você faz parte de um povo que vai viver o último avivamento sobre a terra. Você faz parte de uma igreja que vai tomar as nações para Cristo Jesus. Quero fazer uma pergunta. Quem foi para esses 2 últimos encontros aí? Contristas, servos, evangelistas. Você percebeu o que aconteceu? Irmão, esses 2 últimos encontros
foram os encontros mais poderosos dos últimos 2 anos. Deus desatou algo no reino do Espírito, trazendo a igreja para a unidade no Espírito. Ei, Satanás se levantou nesse tempo, mas ele veio por um caminho e vai voltar por 7. Eu quero que Satanás vai se lascar lá nos quintos dos infernos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Ei, se levante, porque chegou o tempo de marchar, chegou o tempo de tomar o Vila Nova York. Ei, Citaquera, Vila Matilde, Palanque, Cajamar, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Sol, Equador, Panamá, o exército está se levantando em unidade, marchando, Racassore, Canarabadarabá. Debaixo desse céu profético, eu declaro que esse exército vai crescer. Ei! E o menor vai vir a ser e o mínimo, uma nação forte, diz o Senhor. Entenda isso, algo está acontecendo, algo está passando, algo está sendo gerado. Salmo 133. Verso 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, em unidade. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Há uma unção preciosa. Há uma unção preciosa, Yahweh, que está descendo sobre nós nesse tempo. Há uma unção preciosa. Deus te trouxe para esse tempo. Deus está te alinhando para esse tempo. Deus está te preparando para esse tempo. E há uma unção preciosa descendo dos altos céus nessa noite sobre a minha e a tua cabeça. E essa unção vai descer sobre a barba e vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, vai alcançar os teus negócios. Essa unção preciosa vai trazer o poder de Deus sobre as nossas vidas. Se coloca de pé.
Entenda isso. Nós somos a Igreja Apostólica Alinhamento. Deus trouxe essa conferência para nos alinhar como igreja, como corpo, como povo, como irmãos, trazendo a unidade do Espírito. E aqui eu quero encerrar Atos capítulo 2, versículo 1. Estavam todos ali, concordantemente, entendendo que Cristo é o cabeça, entendendo que todos nós somos um só corpo. Eu não sou de Paulo nem de Apolo, mas eu sou de Cristo Jesus. Entendendo que cada um tem a sua função no corpo. Entendendo que nós vamos avançar em unidade. Entendendo que é Ele que dá o crescimento. E o crescimento está vindo. E quando estão todos reunidos, concordantemente, em unidade, algo acontece. O poder da unidade. Ei, fecha os corredores aí, dê a mão para quem está do seu lado. Ei, será que tem um povo unido aqui? Será que tem um povo que está buscando a mesma coisa? Será que tem um povo orando pela mesma coisa, pelo mesmo propósito? Será que tem um povo querendo mais do Espírito Santo nesse lugar? Então comece a orar aí. Comece a clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Comece a clamar pela unidade do Espírito.